Bom, então a gente vai ver hoje, já entrar então, de fato, agora, nos, nos procedimentos de técnicas da tradução. Então a gente viu em aulas passadas os conceitos teóricos, o que seria a teorização da tradução, o que seria essa estrutura, né, para se colocar de frente às obras e o processo tradutório. Agora a gente vai entrar de fato, né, nos procedimentos, nas tecnicalidades do processo tradutor. Tá? Então, tendo em vista ah, as teorias e, sobretudo, a correlação que a gente conseguiu enxergar entre uma teoria da tradução e uma teoria da própria linguagem, né, como elas estão atreladas uma à outra, ou seja, a gente parte de uma visão para a tradução a partir de uma visão de uma teoria da linguagem, né? A gente vai então tomar agora de fato uma, uma dessa teoria, uma dessa organização de linguagem para entender os procedimentos então de tradução, certo? Vou compartilhar com vocês aqui os slides para vocês irem acompanhando comigo, tá bom? Então, hoje a gente vai dar início, então, a esses termos, né, de, de técnicas de tradução, certo? Então, vamos lá. Estratégias de tradução literária, né, principalmente aqui é o estudo que mais a gente tem acompanhado agora, os de tradução literária, e eles também vão se valer de tradução de textos técnicos, tá? Ou textos mais formais, textos juramentados. As técnicas não divergem muito, elas podem também ser aplicadas nesses outros textos, tá? Mas aqui elas são mais voltadas para a tradução literária, ou estão mais exemplificadas dentro desse campo, tá certo? Bom, então, o modelo que a gente vai ver aqui hoje é o modelo de Vinet e Delaunay, certo? São dois teóricos franceses. Então, esse modelo que a gente está vendo aqui é principalmente para os processos de tradução em língua francesa, né? Então, são esses dois tradutores e teóricos franceses que vão analisar os procedimentos estruturais da língua francesa, né, e conseguir categorizar, né, e caracterizar os procedimentos de tradução. Então, a princípio, a gente já vai partir da teoria de tradução como a transladação ou transposição, tá certo? Ou seja, levar de um lugar para o outro, tá? Então, esse levar de um lugar para o outro já vai pressupor, né, aquele entendimento sobre teoria e teorização, né, da tradução, né, uma dinamicidade, ou seja, há um processo de movimento, né, que ocorre nesse ato de traduzir, tá certo? Então, a gente vai ter língua-fonte, vai ter língua-alvo, e nesse processo a gente vai fazer esse faire passer une ouvrage d'une langue de une autre, tá certo? Então, esse processo de passagem, tá, é o que vai simbolizar esse tipo, essa perspectiva, né, de tradução, tá? E para o modelo do, do Vinet e da Audernay, a visão vai ser a visão da linguística geral de Saussure, tá certo? Então, a visão saussuriana da linguística, com estrutura e estilística, ou seja, estruturalismo e estilística, tá? Então, dentro desse processo de dinamicidade que a gente viu ali, de transposição, de transladar, então a gente vai ter os atos de traduzir, né? E essa corrente de movimento, tá certo? Vai se pautar nessas três etapas, tá? Então,
rendre ou transposer, né? Quer dizer, existe esse movimento que vai se dar a partir da leitura e interpretação, né? Então, não é aquele tipo de tradução que a gente viu, a tradução formal, né? Palavra por palavra, tá? É uma tradução de leitura e de interpretação, tá? Que implica em dinamicidade, tá certo? Ou seja, há um movimento entre duas línguas, tá certo? Não há uma língua mais passiva ou num sentido mais inerte contra outra, né, que se sobrepõe a ela. Né? Há uma dinamicidade entre as duas, tá certo? Então, o que a gente vai ter nesse modelo ainda do Vinet e da Albernet? Né? A visão estruturalista da linguística geral do Saussure e da estilística também, tá? A estilística aqui sendo tratada como uma compreensão de construção elegante e eficaz, tá certo? Ou seja, que produz com certa síntese e precisão, né, aquilo que quer transmitir, tá certo? Ou seja, aquilo que dentro da LO, que a gente vai chamar aqui de língua original, né, ou seja, língua fonte, né, é expressa de maneira natural, tá certo? Então, para compreender esse processo, o Vinet e o Dalbernet ainda vão estar muito presos, então, aos conceitos, aos termos de construção, né, que o Saussure propôs dentro da linguística geral, dentro do seu curso de linguística geral. Então, ainda os termos que a gente ainda vai se encarregar ali no momento da tradução ainda vão ser o de signo, de significado, de significação, de significante, tá certo? A arbitrariedade da língua ainda como uma construção, tá? Então é o sistema, né, de signos que se opõem entre si em arbitrariedade. Então, essa visão de língua ainda é o que vai determinar o processo de tradução, e a gente vai perceber como isso se coloca dentro desse processo de tradução, né? Como essa perspectiva da linguística também penetra no processo tradutório do Venet e da Albernet, tá certo? Então, ele vai propor, a princípio, já essa dicotomia aqui, né? A tradução direta e a tradução oblíqua, certo? Então, a tradução direta para ele é aquela que é possível fazer com mais formalidade, né? E a tradução oblíqua só é necessária ou só deve ser aplicada quando a tradução direta não dá, tá certo? Então, isso já elimina para a gente um bom processo, né? Quando a gente estava vendo aqueles passos sobre tradução, sobre a possibilidade ou impossibilidade da tradução, quer dizer, se a gente tem signos, se a gente tem termos diferentes para se referir ao mundo, para constituir nossa noção do mundo, né? A gente estava vendo ali uma questão de impossibilidade da tradução, tá certo? Então, ele já deixa aqui esse termo da tradução direta já de lado para saber, olha, aquilo que não implica, aquilo que a gente tem termos evidentemente correspondentes, bom, a tradução direta dá conta. Aquilo que a gente não consegue por esse processo dar conta, aí a gente vai ativar aqui o processo de tradução oblíqua, tá? Então, dentro desse processo, ele vai criar essas categorias, tá, de procedimentos técnicos de tradução. Então, para a tradução direta, a gente vai ter o empréstimo, o decalque e a tradução literal, né? E para a tradução oblíqua, a gente vai ter a transposição, a modulação, a equivalência e a adaptação, certo? Então, vamos ver melhor como isso funciona, tá? Então, como funciona a direta, então? A direta é aquela que a gente encontra um correspondente um para um ali, tá certo? Então, a gente tem ali Marie
marido. Ouvre, abre. Lá, a. Fenêtre, janela. Certo? Então, a gente tem aqui um caso de tradução literal, né? Funciona perfeitamente, você encontra os equivalentes, né? De forma objetiva, tá certo? Mantendo tanto, né, a sua estrutura gramatical, tá? Quanto a sua estrutura extralinguística, ou seja, aquilo que se refere no mundo, né? Abrir, abrir é o mesmo conceito, janela e fenetre, para nós tem o mesmo remetente extralinguístico no mundo, então eles se equivalem, tá certo? Agora, o que acontece quando a gente ignora processos, né, dentro dessa tradução literal, ou seja, a gente vai fazendo esse processo de tradução literal, né, e não ativa os processos de tradução oblíqua, né? A gente supõe, né, que a palavra por palavra, né, ou seja, uma tradução formal, direta, tá, literal, dá conta da tradução, né? O que que isso pode acabar acarretando? Então, a tradução oblíqua, né, ela surge quando a literal não dá conta, tá certo? Então, onde a gente ainda tenta manter uma certa literalidade, a gente vai ter, se a gente permanecer nisso, né? Um significado diverso do original, né? Ou não ter um significado, né? Ser estruturalmente impossível, ou seja, não encontra uma forma estrutural que consiga conceber aquele texto na língua original, tá? A gente não ter correspondência no contexto cultural da NT, ou seja, a gente consegue até traduzir palavra por palavra, mas aquilo não faz um sentido, tá? E a gente pode até ter a correspondência, mas não tem o registro, ou seja, aquilo pode até fazer algum sentido, é fácil decodificar aquilo num processo de adivinhação mesmo, né? Acaba descobrindo o sentido, mas aquilo não tem registro, ou seja, não é usual dentro da língua, não pertence à naturalidade, perdão, da língua traduzida, tá certo? Então, é nesses casos onde a gente pode incorrer nesses problemas que a gente vai usar a tradução oblíqua, tá certo? Então, o que a gente tem aqui como exemplo, então, da tradução oblíqua, né? Então, il a pris la poudre d'escampette, né? Ou, literalmente, se a gente fosse fazer essa tradução, como eu falei, a tradução literal, a tradução direta, né? Ele tomou o pó da fuga. Faz sentido? Tem correspondência? Não. Então, tá lá, a tradução direta desse tipo de frase. Tá? Il a pris, tomou la poudre, o pó d'escampette, né? Da escapada ou da fuga, né? Quer dizer, a gente tem uma tradução ali, a gente consegue encontrar um correspondente dentro da língua traduzida, daqueles termos da língua original. E vai vendo como, né, então, o Venet e o Dalbernet ainda estabelecem-se dentro, né, daquela visão do curso de Linguística Geral do Saussure, dos significados, dos significantes, né, dos termos arbitrários dentro desse sistema linguístico. Né? Porque a partir, né, da composição desses termos, ou seja, da identificação desses termos, né, e das suas possibilidades e impossibilidades de tradução, é que ele vai estabelecer os seus processos de tradução, tá certo? Mas ele ainda se agarra nesses termos, nessas construções, né? Ou estruturas linguísticas, tá certo? Então, a gente tem uma tradução ali que tomou o pé da boca, não faz sentido nenhum para nós aqui no português brasileiro, tá? Então, a gente vai tentar, então, uma tradução oblíqua, tá? Com uma certa equivalência idiomática, tá? Ele fugiu, ele deu no pé, né? Ele vazou, né?
para dar o sentido, a mesma conotação que tem lá, tá? Então, a gente precisa fazer essa leitura, né, e essa interpretação do texto, né, para traduzir aí, então, o sentido, tá certo? Ou seja, o significado ali dentro, tá certo? E daí a gente vai partir, então, para uma tradução oblíqua, ou seja, que não tem aquela correspondência um para um, mas que permanece o sentido, tá certo? Então, a gente tem lá, então, esses dois eixos, né? E a gente vai começar a ver, então, os primeiros, o de tradução direta, tá? A gente vai começar, então, aqui pelo empréstimo, tá? O que é um processo, um procedimento de tradução direta de empréstimo, tá? É quando a gente mantém, ou seja, quando a gente pega o termo da língua original, né, e mantém ela aqui na língua de chegada, ou seja, na língua de tradução, tá? Então a gente tem um exemplo ali, então. Le croissant est délicieux, tá? Então, em português, o croissant está delicioso. Croissant a gente não traduz, tá? O croissant a gente empresta, a gente toma esse termo, tá bom? A gente vai ver depois que o termo empréstimo, né, vão ter outros modelos de, de procedimentos de tradução que não vão encarar o empréstimo como um procedimento de tradução direta, né? Que afinal aí é um próprio procedimento de negação da tradução, né? Quando você faz, não há dinamicidade no processo tradutório, você simplesmente pega o termo e coloca dentro da língua de tradução, tá certo? Então a gente vai ter alguns questionamentos e é por isso que é importante a gente olhar para esses modelos, entender os procedimentos, tá? E questionar, porque traduzir é teorizar, tá certo? Traduzir é teorizar, né? Você tem que analisar, fazer uma análise da língua, tá? Entender esses procedimentos, entender os processos da língua, não os procedimentos de tradução, mas os processos da língua, né, para poder teorizar sobre ele. Tá? Só para também fazer uma ressalva aqui, quando a gente está falando de modelos de procedimentos técnicos de tradução, o que na verdade a gente tem é uma tentativa, um esboço, tá? Uma certa realização de amostragem, assim, de demonstração de processos mentais na hora da tradução, tá certo? Então, esses procedimentos nada mais são do que uma espécie de relatório mental do processo tradutório, tá certo? Onde a gente vai tentando sistematizar, né, aquilo que se passa na cabeça do tradutor na hora de fazer a tradução, tá certo? Então, todos esses procedimentos advêm desse tipo de tentativa de sistematização que parte, né? Por isso que a gente falou antes que a teoria da tradução é uma própria teorização da tradução, né? Porque ela funciona nesse âmbito de praxis mesmo, né? De prática, tá certo? Bom, então a gente tem aqui um empréstimo, que é isso, quando a gente puxa um termo de lá, né? Então a gente não traduz abajur, não traduz croissant, não traduz sutiã, não traduz garçom, né? Não traduz, apesar de que garçom tem um outro sentido para nós aqui, mas não traduz chauffeur, né? São termos que a gente não traduz, a gente incorpora eles. Isso é um empréstimo, tá certo? Vamos para o próximo exemplo aqui, do outro processo ou procedimento de tradução. Então, a gente vai ter o decalque, tá? O decalque é aqui dividido em duas partes. A gente tem o decalque de expressão, e depois a gente vai ver também o decalque de estrutura, tá? O que acontece no decalque de expressão? É onde a gente subtrai, vamos assim dizer, só o sentido daquilo na língua original, tá certo? E põe aqui no, tá? Mas respeitando, de certa forma, alguma
alguma referencialidade que a gente tem dos termos, tá? Mas, sobretudo isso, tentando adequar, né, o sentido para uma nova forma na língua traduzida, tá certo? Então, o exemplo que a gente traz aqui é o bon vivant. Bon vivant a gente não tem, se a gente for traduzir por bom vivente, não teria o mesmo impacto, então a gente traduz como boa vida. Ele é um boa vida. Fulano é um boa vida, né? É um bom vivant, certo? Então a gente emprega o sentido, né? Apesar de que a estrutura não faz um sentido nenhum para nós, mas a gente emprega o sentido e impregna de sentido essa estrutura que a gente criou, tá? Então, essa expressão boa vivant, ela designa uma pessoa, né, que desfruta da vida, né? E a gente, então, subtrai esse sentido e põe em uma outra expressão ali dentro da língua traduzida, tá? Diferente do que a gente vai ter aqui do decalque de estrutura, tá certo? Letícia, você tem alguma pergunta? Pode fazer. Bom, vou dar continuidade aqui. Então, o decalque de estrutura é aquele que a gente, então, toma só a estrutura, tá certo? Ou seja, ele não tem essa estrutura, não tem essa construção estrutural da língua, na língua traduzida, só na original, e a gente, então, emprega ela, que é o caso do laissez-faire, né? A gente não tem essa construção aqui, tá certo? De deixar fazer, a gente não constrói, né, vamos dizer assim, unidades de sentido a partir de dois verbos, né? Dificilmente a gente tem essa construção. Oi, Letícia, você está querendo fazer alguma pergunta? Seu microfone dá para ativar, João? Oi, sim, boa noite, professor. Perdão, Boa aquela hora eu noite. desliguei. Tudo bem. Professor, aquela hora que o senhor falou, o bom vivant e o boa vida. O que eu senti um pouco assim, ó, o boa vida para nós não é meio pejorativo? O bom vivant para eles também teria esse mesmo sentido pejorativo? Realmente, Letícia, aqui a gente perde, né? Mas há um ponto de encontro, né? O ponto de encontro é onde é uma pessoa que desfruta da vida, né? Aí tem outros empregos morais que são extra-linguísticos, né? Que podem estar dentro dessa construção, tá certo? Mas também a gente vai trabalhar com essas perdas de significado, tá? Alguma coisa se perde nesse processo, né? A gente consegue fazer a remetência de que o bom vivant e o boa vida são pessoas que desfrutam daquilo que a gente chama de uma vida boêmia, vamos dizer, né? Mas talvez o julgamento moral, social que se faz dessas pessoas seja distinto na língua original e na língua traduzida, tá certo? É o caso das perdas da tradução mesmo, mas excelente observação, viu, Letícia? É um bom ponto para a gente refletir mesmo, para analisar mesmo você, porque esse é um processo tradutório mesmo, tá? Identificar onde acontecem as perdas, identificar onde estão as estruturas, pensar sobre a língua, tá certo? É a partir daí que a gente faz um processo tradutório satisfatório, tá? Qualquer outra dúvida que surgir, pessoal, podem falar. Vou dar sequência aqui para a gente ver mais modelos, então, mais procedimentos de procedimentos técnicos de tradução. Então, eu estava aqui no de estrutura, tá certo? Então, eu estava falando, Letícia, que no de expressão, então, a gente toma a expressão, tá certo? A gente não tem essa construção. Boa vida já é uma certa adaptação, né? Porque a gente não designa pessoas dessa forma. Talvez até o termo, possivelmente o termo boa vida venha, então, dessa tentativa de empréstimo desse significado, né? Já para o de estrutura, então, é quando a língua original tem uma estrutura que não é usual, não é comum dentro da língua traduzida, né? Que eu estava falando aqui, que é
por exemplo, essa união de dois verbos para criar um sentido, né? Deixar fazer, a gente até usa como se fosse uma unidade, né, de significado, deixar fazer, né? Pode ser até entendido como uma certa liberdade, né? Mas, enfim, existe esse termo e a gente não constrói em português, né, dois verbos conjuntos para expressar nenhum sentido, né? Nenhum outro, né, fora desse sentido aqui é construído, né, em português. A gente não fala, sei lá, um caminhar correndo, né, por exemplo, né? Seria um andar apressado, né? A gente, quando faz, o outro é esse, né? É um particípio passado, né? Para fazer uma certa adjetivação do verbo anterior. Mas os dois em infinitivo, dessa forma, ou flexionados em pessoas, a gente não faz, né? Então, esse é o backup da estrutura, quando a gente empresta, então, uma estrutura, tá certo? Vamos para o próximo, acho que é o último, que é a tradução literal. Dentro, lógico que a gente está falando aqui, dentro da tradução direta, tá? Desse modelo proposto por Vinet e Dalbernet, certo? Então, a tradução literal é aquela que a gente não encontra problema nenhum, obstáculo nenhum em fazer uma remetência direta das unidades, tanto de significado quanto de significação até dos termos da estrutura linguística, né, do enunciado, certo? Então, a gente tem ali como exemplo, je laisse mes lunettes sur la table, né? Eu deixo meus óculos embaixo da mesa. Então, a gente tem um para um ali. Je, eu. Les, deixo. Me, meus. Lunette, óculos. Sur, embaixo. Lá, da, table, mesa. Um para um. E até dentro dessas construções sintáticas, a gente também tem, que é o sujeito, o verbo, o objeto direto e o adjunto adverbial de lugar. Eles também têm a mesma correspondência sintática quanto lexical, aqui no caso. Tá certo? Então, isso é um exemplo de tradução literal. Agora, a gente começa, então, as categorias dos procedimentos oblíquos. Tá certo? O primeiro que a gente tem vai ser o de transposição, ou seja, quando a gente tem, então, um termo na língua original, tá? Que ele está dentro de uma classe gramatical, e quando ele vem para a língua traduzida, ele muda de classe gramatical, tá certo? Então, a gente tem ali, après son arrivée, nous avons commencé la réunion. Então, depois que ele chegou, começamos a reunião. Então, esse substantivo arriver, que na verdade, né, é o particípio passado do verbo arriver, mas que é uma forma substantiva, né, do verbo, ele foi transposto para depois que ele chegou, ou seja, uma forma flexionada da pessoa do verbo chegar aqui, tá? Então, a gente teve uma mudança de categorização, tá? Entendendo que a transposição, ela muitas vezes, né, em alguns casos, que a gente vai analisar algum tipo de tradução, ela está descrevendo o processo tradutor, tá? E não necessariamente implicando num tipo de procedimento tradutor. O que eu quero dizer com isso? Que a gente poderia ter traduzido aqui, por exemplo, essa frase como depois de sua chegada, né? Ou seja, a gente manteria a relação um para um aqui, né? Então, sua, som, chegada, arriver, mesmo no particípio passado, né? Então, quer dizer, a gente teria uma outra possibilidade de tradução, um outro procedimento. Talvez pudesse ser entendido como literal, por exemplo, né? A gente teria ali uma correspondência de um para um. Então, o que eu quero dizer aqui,
Quando a gente emprega esses termos de procedimento, né, a gente tem que entender que muitas vezes eles estão ali para descrever o processo tradutório, ou seja, quando a gente encontra uma tradução já feita dessa forma, tá? E outras vezes ela tem esse caráter prescritivo, né? Ou seja, aqui é necessário que se adote um procedimento de transposição, por exemplo, tá certo? Então, para os dois casos, vale para identificar esse tipo de transferência dentro da língua de chegada, ou, aliás, dentro da língua original e língua traduzida, tá certo? Então, o próximo que a gente vai ver aqui de procedimento de tradução oblíqua é a modulação, tá? Aqui é quando acontece uma mudança do ponto de vista, tá? Do foco, da perspectiva, ou seja, daquilo que pode ser entendido também como referencial extralinguístico, muitas vezes, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem dias que ainda avancée de la nuit, né? E a gente tem até altas ou início da madrugada, tá certo? Ou seja, é como a gente vê no relógio de uma certa forma também, né? Quer dizer, o francês ele vai dizer já são uma da noite, né? É 1 hora da noite. Enquanto a gente aqui não fala 1 hora da noite, a gente vai falar 1 hora da manhã ou é 1 hora da madrugada, né? Então, há uma mudança da perspectiva, do ponto de vista, do referencial extralinguístico que constrói aquela expressão, né? Então, o francês vai ter essa expressão que foca na noite avançada, ou seja, um processo de avanço da noite, né? Enquanto aqui a gente já vai ter essa expressão para horas avançadas ou altas horas da madrugada ou 1 hora da manhã, tá certo? Então, o nosso referencial, o modo como enxergamos o mundo, o modo como estabelecemos essas referências extralinguísticas com, né, as marcas da nossa língua é diferente, e é por isso que a gente precisa, então, fazer essa modulação, tá certo? Aí aqui a gente vai ter o processo, né, o procedimento aqui, desculpa, o procedimento técnico de tradução de equivalência, tá? Sei que a gente falou muito de equivalência e tal em outros momentos, mas para a gente, então, ter um certo rigor terminológico, tá? A gente entender, então, o que de fato significa equivalência, mais do que o termo genérico de que ela se refere, né, tipo, né, de equidade, valência, de valor, né, mais do que esse grande guarda-chuva sobre o que esse termo representa, tem, então, uma rigorosidade terminológica aqui para ela agora, a partir desse modelo, tá? Então, ela serve muito para as expressões idiomáticas, para os provérbios, tá? Que não tem como criar uma correspondência ali entre os termos, não tem como criar uma correspondência entre os componentes linguísticos, né? A gente só tem o significado mesmo, e muitas vezes temos essas aproximações, né, de sentido. Então, trouxe aqui como exemplo loin des yeux, loin du cœur, né? Longe dos olhos, longe do coração. E a gente não tem essa expressão aqui em português, né? Como disse naquele outro exemplo, a gente pode até chegar a esse entendimento, a essa compreensão, né, do que significa essa expressão, mas ela não tem aderência na língua traduzida, tá certo? Então a gente traduz aqui como que os olhos não veem, o coração não sente, tá certo? Essa seria um procedimento, então, de equivalência, né? Não há relações ali linguísticas necessariamente, de estrutura linguística, mais precisamente, mas a gente, então, tem essa relação de equivalência, tá certo? E a gente tem, então, a adaptação, tá certo? O que funciona aqui da adaptação?
que aqui a gente tem, então, um caso de situação extralinguística, tá certo? Por quê? Diferente do de equivalência aqui, tá certo? As referencialidades do mundo, de olho e de coração, são as mesmas, tanto em francês quanto em português. Todas as remetências subjetivas, né, e metafóricas que podem existir, de olho, de percepção, de olhar, e de coração, como sentimento e tal, a gente tem em comum entre as línguas, tá? Seja na língua francesa, seja na língua, aqui no caso, no português brasileiro, a gente tem essas mesmas referencialidades, tá certo? Então, a gente vai se aproximando por elas também, ou seja, não é um caso de disparidade extralinguística, ou seja, a gente tem os mesmos referenciais, tá certo? Agora, no caso de adaptação, não. No caso de adaptação, a gente não tem esses referenciais, tá certo? Então, a gente precisa adaptar mesmo, e não equivaler, né? Vão percebendo como os termos, né, e a rigorosidade terminológica vai construindo a nossa percepção sobre a tradução, né? Que é a teoria se teorizando, tá certo? Ou seja, a partir de uma tradução, a partir da sua praxis, né? Então, a gente vai ter aqui o exemplo, en faire tout un fromage, né? Fazer de tudo um queijo, seria uma tradução ao pé da letra. E a gente tem, então, fazer uma tempestade, um copo d'água. Tá? Ou seja, a gente não tem esse referencial, essa remetência da importância do queijo, ou do simbólico do queijo, no sentido metafórico, do francês. Né? Então, a gente não tem como construir uma equivalência extralinguística e nem intralinguística. Então, a gente vai fazer uma adaptação, tá certo? Que é o caso, então, aqui, desse exemplo que eu trouxe, tá certo? Então, a gente pode enxergar também aqui, a partir dessa tabela que eu construí, que a gente vai ter uma certa, tá? Lembrando que eu construí essa tabela aqui também para a gente ter um viso didático também dos procedimentos tradutórios, tá? Ou seja, a gente tem um problema, tá? Então, a gente identifica esse problema ali dentro do enunciado, tá? Na língua original, e a gente vai ter, então, precisamente, de alguma forma, né? Precisamente de alguma forma, não, mas a gente vai ter, de alguma forma, então, um procedimento, né? Que pode solucionar, né? Aquele problema encontrado ali no enunciado, certo? Então, se a gente tem, aqui, vou pegar um exemplo, né? Que é a mudança de perspectiva na expressão, ou seja, a gente não tem esse tipo de referencialidade extralinguística. Então, a gente vai achar o quê? Uma modulação. Ah, mas eu não tenho esse termo. Não existe esse termo na língua traduzida. O que eu vou fazer? Ah, vou fazer um empréstimo. Esse empréstimo funciona? Ele tem aderência? Tem capilaridade na língua traduzida? Ou não tem? Então, a gente vai ter que fazer um outro procedimento também, tá certo? Ah, não, é uma diferença de estrutura gramatical, ou seja, é um verbo que aqui na língua traduzida a gente teria que escrever com mais de uma palavra, né? Então a gente vai ter que, ou a gente consegue concentrar numa palavra só, tá certo? Então é um problema de transposição, então a gente vai ali achar o, o problema, encontrar o problema dentro do enunciado e propor o seu procedimento, né, o procedimento adequado para fazer a tradução, tá certo? Então, pessoal, aqui para esse finalzinho, então, eu preparei para vocês alguns exercícios, tá? Baseado, então, nesses procedimentos. Vou pedir, então, a participação de vocês, tá? Para a gente fixar mesmo esses tipos de procedimentos que a gente conheceu hoje, né? E como eles vão funcionar dentro dos enunciados.
Então, tenho aqui. Il a acheté une baguette chez le boulanger. Tá certo? Então, escrevam aqui no chat mesmo, tá? Podem escrever aqui no chat. Façam uma primeira linha. Qual é o tipo de procedimento, então, que vocês acham que deve ser empregado aqui para solucionar essa tradução? E uma tradução logo em seguida. Como vocês traduziriam, então, esse enunciado que está aqui. Perfeito, Letícia. Você acabou de falar aqui empréstimo. Eu também solucionaria com um empréstimo, mas faz sentido dentro da lei. E como você traduziria, Letícia? Pão d'água? Olha, a gente vai ter que ver então, Letícia, que é o seguinte, pode estar acontecendo uma divergência aqui regional, né? Porque a baguete, né, é aquele pão compridinho, né? Aquele pão compridinho francês, clássico francês, né? E esse não tem transferência, né? A gente só tem um empréstimo. Se você pedir isso, Thiago, baguete, se a gente traduzir por pão francês aqui, como é no meu caso no Paraná, ou cacetinho, como é no Rio Grande do Sul, ou pão d'água, como é em muitos lugares, você vai receber aquele pãozinho menorzinho, né? Então, aqui a gente não tem uma tradução, a gente não tem como transferir. Então, a gente vai pegar, a gente vai tomar de empréstimo mesmo, né? E a gente ainda tem um outro caso aqui dentro dessa mesma frase, que não é de empréstimo nesse caso, né? É um caso, se eu não me engano aqui, é de transposição, que é o chez le boulanger, né? Que é a casa do padeiro, né? Que a gente não fala dessa forma, a gente fala padaria, né? Onde a gente tem uma forma estrutural linguística que não tem tradução, né? Que casa do padeiro não é a mesma coisa que padaria para nós, tá certo? Então, beleza. Vamos para o próximo aqui. Então, tem lá. Elle aime les goûter à la française. Então, qual é o tipo de procedimento aqui? Tá? E como vocês traduziriam esse enunciado? Lembrando, pessoal, que essa fórmula que a gente está fazendo aqui, só esse exercício, tá? É aquilo que eu disse, é uma tentativa, né, de representar, né, os processos mentais que acontecem dentro da nossa cabeça quando a gente está produzindo, certo? É a mesma coisa que eu, sei lá, perguntasse para vocês assim, qual é a raiz quadrada de 16, por exemplo. Se vocês souberem, vocês vão responder rapidamente, tá? É 4, tá? Mas o que a gente está vendo aqui é como chegou-se nesse 4, tá certo? E o processo de tradução é a exigência desse procedimento, tá certo? De como a gente pensa, ou de como tentar estruturar esse pensamento, pode acontecer até de maneira inconsciente no processo tradutório. Então, a partir desses modelos, por isso que eles são chamados de modelos de procedimentos, tá? A gente pode tentar tatear e construir alguma estrutura, alguma sistematização, tá? E aí, pessoal, como vocês conseguiram traduzir esse enunciado? Qual foi o tipo de procedimento que vocês encontraram? Se vocês quiserem não falar no chat, quiserem falar mesmo, ou apresentar a tradução aqui no chat e falar no microfone, fiquem à vontade, tá?
Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? É um de adaptação, tá? Porque a gente não tem esse termo dentro da língua portuguesa aqui no Brasil, tá certo? Tem um tipo específico, né? A gente teria que explicar o que é ele, tá certo? Então, a gente põe lanche, que é uma referência nossa, tá certo? Então, a gente vai ter essa adaptação, tá certo? O próximo aqui, que é o à la semaine prochaine, tá? Até semana que vem. Essa é a tradução em português. O que aconteceu aqui? Que tipo de processo aconteceu? Aqui a gente vai ter uma modulação, certo? Porque o que eles chamam de próxima semana, a gente entende como semana que vem, né? A gente se coloca no lugar, ou seja, a data de referência, ela se coloca nesse local de trânsito, né? A semana que vem está para chegar, né? Enquanto eles acham a semana próxima, a semana seguinte, tá certo? Então, tem uma mudança de perspectiva temporal aí que acontece com a expressão, e por isso a gente precisa dessa modulação, tá certo? Por fim, a gente tem essa, ela é sous le charme, né? E a gente vai traduzir como ela está encantada, não sob o encanto, tá? Num decalque, então, de expressão. A gente pegou o sentido, mas a gente não tem essa construção suleteada, tá? Então, a gente vai colocar de uma outra forma, certo? Então, a gente não pegou nada na escritura, pegou apenas o sentido e construiu aqui, tá certo? Então, a gente teve aqui um processo de decalque de expressão, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Hoje a gente viu alguns modelos. A gente vai ver, então, na aula que vem, mais modelos, tá? Onde a gente vai tatear mais a nossa percepção sobre a teoria da linguagem, como ela se reflete na tradução, né? Hoje a gente viu uma perspectiva bem sussuriana, bem estruturalista e estilística, tá? A gente vai ver, então, outras formas de teoria da linguagem, né? A gente vai ver, então, a gerativa transformacional, que é do Chomsky, né? E vai ver, então, vai perceber como isso acontece, então, também dentro do processo de tradução. E quais são esses procedimentos dentro desses outros modelos, certo? Então, por hoje é só. Obrigado a todos. Boa noite. Até semana que vem. Lembrando só, então, pessoal, semana que vem, a aula acontecerá na terça-feira, tá? Excepcionalmente. Não será na quarta, tá? Excepcionalmente será na terça. João, até queria ver com você depois que link que eu posso usar, se eu posso permanecer com esse link, ou se a gente cria um novo para a aula de terça-feira, tá? De qualquer forma, o João vai indicar lá no mural de aviso para vocês o link, tá certo? Mas O link pode ser esse mesmo, professor. pode ser? Então é esse link mesmo, então a gente só muda o dia, tá bom? Será terça-feira, então, às 7h, quarta às 7. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite.